Vamos começar então contando a história do Opportunity. Mas para começar a contar a história do Opportunity, nós vamos ter que voltar um pouco atrás na história da exploração marciana. Então, a exploração marciana por sondas espaciais, tá? Ela começa ali na década de 60, em 1965, com o projeto Mariner, né? Então, o projeto Mariner mandou missões para Marte, eram missões, logicamente, a Mariner 4, 5, 6, elas só sobrevoaram o planeta até que chegou na Mariner 9, e a Mariner 9 ela ficou orbitando Marte durante muito tempo. Muitas dessas missões tiveram como objetivo procurar vida em Marte, porque até então acreditava-se que Marte teria muita vida, tá? Isso era o programa Mariner. Foi muito importante, mapeou Marte, muita coisa. Só que os pesquisadores chegaram a uma época que eles pensaram o seguinte: só sobrevoar Marte não vai dar certo. Nós vamos ter que pousar em Marte. E aí, na década de 70, mandaram para Marte a missão Viking, a Viking 1 e a Viking 2, ou Viking, tá? Se você quiser. Viking 1 e Viking 2. As missões Viking, elas eram compostas por um módulo orbitador, que ficava na órbita de Marte, e por um lander, um equipamento que pousava em Marte, só que ele ficava parado. O objetivo da Viking foi, sim, procurar vida em Marte, mas não achou, tá? O programa Viking, ele ficou rolando ali em Marte durante alguns anos, até mais ou menos a década de 80, se não me engano foi de 76 a 1981. O módulo orbitador da Viking, ele fez imagens muito importantes e muito interessantes. Uma delas, que chamou muito a atenção dos pesquisadores, é essa que nós vamos mostrar aí agora. Coloca aí, Cris, aquela imagem da Viking que eu te mandei. O lance era o seguinte, né? A Viking acabou que não encontrou vida em Marte, tá? A Viking não encontrou vida em Marte. Porém, deu todos os indícios de que Marte no passado poderia ter tido água, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que a missão Viking fez. As imagens dela não eram, né, imagens assim, as melhores possíveis, mas ela já deu esse indicativo. E essa imagem que vocês estão vendo aí foi uma das imagens decisivas para isso. Porque se vocês verem aqui, ó, bem no meio, você tem um canal que é igualzinho um rio que passa aqui na Terra. Então, a missão Viking, o módulo orbitador, ao fazer imagens de canais como essa aqui, os pesquisadores olharam e falaram: a gente pode não estar encontrando vida, mas pode ser que no passado Marte teve vida. Por quê? Porque nós temos feições que lembram rios secos aqui na Terra, tá? Então eles olharam para isso e falaram: nós temos que mudar a nossa estratégia. Qual que é o problema de tudo isso? O problema é que entre 1981 e 1996 nós tivemos um hiato aqui, ó, nas missões marcianas. Por quê? Porque não achava nada e o governo americano falou: cara, eu não vou ficar gastando dinheiro, né? Mais dinheiro indo em Marte, literalmente, pessoal, literalmente fotografar pedra. Eu não tenho mais como justificar mandar missões de milhões, de bilhões de dólares para Marte e ela não trazer resultado nenhum. Então ficamos um bom tempo sem mandar missões para Marte. Até que em 1996 nós mandamos uma missão chamada Mars Global Surveyor. Ela foi um módulo orbitador e ela fez imagens muito mais nítidas do que a imagem da Viking, do que essa aí. Então a missão chamada Mars Global Surveyor foi a primeira sonda, presta atenção, isso é importante, hein? Anotem aí que eu vou cobrar na prova depois. Foi a primeira missão a mandar uma câmera de alta resolução para a órbita marciana. E quando ela fez isso, e quando
essas imagens acabaram chegando de volta para a Terra, aí os pesquisadores não tinham mais dúvida nenhuma do que existiu em Marte no passado eram canais, eram rios antigos. E aí eles estavam, então, muito bem, vamos dizer assim, suportados, né, para criar e dar início, principalmente dar início, prestem atenção, a uma série de missões. Todas essas missões, elas começaram a ter um único objetivo. Todas as missões tiveram um objetivo. É esse quadro aqui que a NASA apresenta até hoje em todas as apresentações dela. É chamado do Follow the Water. Ou seja, se Marte teve vida no passado, aliás, se Marte teve água no passado, porque as imagens da Global Surveyor, as imagens da Viking mostraram que Marte teria água no passado, era a hora da gente comprovar se Marte realmente teve água no passado. E aí, tendo água no passado, e a água sendo boa para a vida, anotem isso que eu estou falando, a água tem que ser boa para a vida. Tendo água no passado e a água sendo boa para a vida, o que acontece? Tem muita chance de ter vida. Ou de pelo menos Marte ter tido as condições para abrigar a vida. Então começou o plano da NASA, conhecido como Follow the Water. E as primeiras missões a serem enviadas para Marte para literalmente seguir a água ou ir atrás da água foram os rovers marcianos. Em 1997, a NASA mandou o Sojourner para poder provar que era possível andar com um robozinho em Marte, e ele provando isso, o caminho ficou liberado para chegar até no que a gente tem hoje, que é a questão do Perseverance. Beleza? Entenderam até aí? Tá entendidinho? Era chegada a hora da gente mandar rover que iria realmente explorar aquela região de verdade. E aí a NASA criou o programa MER, Mars Exploration Rover. Esse programa MER, ele era composto por 2 rovers que eram irmãos gêmeos, praticamente, ou não, melhor dizendo, idênticos. Um rover chamado Spirit e um rover chamado Opportunity. Primeira coisa, da onde que vieram esses nomes, Spirit e Opportunity? Esses nomes vieram de um concurso que a NASA fez para nomear os rovers. Os rovers, o nome oficial deles era MER-A e MER-B, que é Mars Exploration Rover A e Mars Exploration Rover B. Beleza? Essa foi, então, a grande missão feita pela NASA para explorar e para ir atrás da água, para seguir a água em Marte. Mandou, então, ia mandar, né? O plano era mandar os 2 rovers numa missão. Agora prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Prestem atenção. Numa missão que era originalmente para durar 90 dias. Isso mesmo. As missões do Spirit e do Opportunity originalmente eram para durar 3 meses. Apenas 90 dias e mais nada. No dia 91, o rover acordou. No dia 91, o rover acordou. E aí ninguém perguntou, mas eu vou responder, né, para vocês, que ninguém me perguntou que por que dos 90 dias, né? Eles fizeram vários estudos da meteorologia marciana e eles notaram que com 90 dias o painel solar de Marte, dos rovers, ia estar com muita poeira. E aí acontece uma coisa muito inusitada na história desses 2 rovers aí. Enquanto o Opportunity estava fazendo essa descoberta, o Spirit, lá do outro lado de Marte, ele não fez descoberta nenhuma tão importante assim. Mas ele descobriu algo que salvou a vida dos rovers.
os chamados Dust Devils. Então, o que são Dust Devils? Dust Devils são redemoinhos de poeira e eles notaram o quê? Eles notaram que os Dust Devils limpavam os painéis, né, de poeira do rover. Eles notaram isso, que é ele antes e depois de um Dust Devil. E eles não contavam, a gente não sabia que tinha Dust Devil, que tinha redemoinho de poeira em Marte. Por que a gente não sabia? Porque a gente nunca tinha pousado nada em Marte, né? O máximo que a gente tinha eram imagens da Global Surveyor, né? Que é a Orbital Surveyor, que era a sonda com melhor resolução até então. Só que quando o Spirit ele filma os Dust Devils e os Dust Devils passam por ele, depois que passa por ele e eles fazem uma imagem do painel solar, eles veem que o painel solar tá limpinho. Aqui é o Spirit, né? O painel solar dele, todo sujo. Põe a outra agora. Olha aí, todo limpo. Parece que alguém foi lá com um produto de limpeza, galera, e esfregou os painéis solares, mas não foi. Foi um redemoinho de poeira que limpou totalmente. E aí, por conta disso, eles viram que a missão dos rovers poderia durar muito mais que 90 dias, porque Dust Devil era algo que passava direto por ali, então poderia limpar sempre. E os rovers, com isso, ganharam uma grande sobrevida em Marte. Beleza? Então, no dia 91, quando todo mundo pensou que o rover não ia acordar, o rover acordou. E aí eles comemoraram, fizeram toda uma comemoração lá na NASA. E qual foi a decisão daí? A decisão foi: encontramos hematita, que é numa água ácida. Será que não tem algum lugar aqui perto onde tenha evidências de água doce, de água boa para a vida? E aí que a gente pode dizer que começou a verdadeira missão do rover Opportunity. A missão do Opportunity, eu já vou falar para vocês, ela passou de uma missão de 90 dias para uma missão que durou nada mais, nada menos que 14 anos. 15 anos, melhor dizendo. 15 anos. A missão dura de 25 de janeiro de 2004 até o dia 13 de fevereiro de 2019. Uma missão que era para durar 90 dias acaba durando 15 anos em Marte. Por isso que essa missão é uma das missões mais extraordinárias de todas já feitas pela NASA, tá?